tá? Para que a gente possa cercar todos os lados nessa questão. Muita gente tem dúvida aí da questão do sistema temperado, da questão da coma. Tem gente que nunca ouviu falar do que vem a ser coma. Então, fiz apenas um resumo aqui para a gente poder entender isso aí. E acredito que na hora que formos colocar as questões em prática, você vai estar bem embasado e fundamentado. Então, semitom ou meio tom é o menor intervalo adotado entre duas notas na música ocidental, no sistema temperado, tá? Então, a gente sempre vai abreviar com ST ou meio tom. E a coma? Coma no grego, coma, é a nona parte de um tom. O sistema temperado iguala os semitons em partes perfeitamente iguais, ficando cada um com 4 comas e meio. Então, gente, como é que eu posso explicar a respeito da coma? Sempre que você toca um instrumento musical e tenta igualar o seu som com outro instrumento parecido com o seu, você percebe que, no caso do violão, você tem que ali apertar a tarraxa, tá? Eu não vou falar por exemplo, do teclado do piano, porque são instrumentos de som fixo. Ou seja, instrumentos que ele já vem afinado. A placa eletrônica, no caso do teclado, e no caso do piano, ele vem com afinação atrás, ali por dentro, das cordas ali, dentro do piano, de 5 cordas. Então, depois que ele foi afinado, o som dele fica fixo, é afinado ali e não volta. Porém, no caso do violão, onde você tem que apertar a tarraxa ali, né, você faz o aperto da tarraxa, você percebe que hoje a gente tem os afinadores, mas antigamente não tinha, então era tudo no ouvido. Então, cada clique que você dá ali, de repente ele já entrou na questão do semitom. Então, vão faltar pequeníssimas partes. Essas pequeníssimas partes que são chamadas de coma, tá, gente? Então, de um tom para outro, você tem a quantidade de 9 comas. Então, existe o sistema natural, que a gente vai falar da questão matemática, de Pitágoras, e não é o nosso caso. O músico, ele quando vai tocar um instrumento, ele não se preocupa tanto com essa questão matemática. Ele está preocupado com a afinação, que é o que a gente precisa. Esse sistema temperado, ele divide, e isso aí você tem que estar atento na prova, ele divide o tom na metade. Então, fica 4,5 comas, 4 comas e meio, e 4 comas e meio, dividido no meio, tá bom? Diferente de alguns sistemas que são 4 comas e 5 comas. Então, lembre-se, sistema temperado divide o tom ao meio, ficando 4,5 com 4,5, tá bom? Uma questão mais equilibrada. Então, você tem aqui, por exemplo, de dó para dó sustenido, você teria 4 comas e meio. E de dó sustenido para ré, 4 comas e meio. O sistema temperado representa o abandono da perfeição da afinação absoluta no sistema natural, em favor no uso do sistema cromático. É uma renúncia aos cálculos físicos, à acústica pura, para facilitar as projeções harmônicas. Então, o que ele está querendo dizer aqui, gente? Então, a escala temperada é aquela que você vai dividir a sua oitava em 12 pequeníssimas partes. Então, ou seja, você vai dividir ela em semitom. Você tem de uma nota para uma outra nota natural, a gente teria o quê? Um tom. Então, é dividido em pequeníssimas partes. Quando a gente parte para o sistema temperado, a gente não fica mais nessa questão e você ter que fazer um cálculo para chegar a uma sonoridade igual. Você já tem o seu sistema de temperamento, onde você sai de dó a dó sustenido, de ré, que é o que eu fiz aqui embaixo para darmos um exemplo. Divisão, sistema temperado, representa o abandono da perfeição, que é a questão de uma afinação absoluta. Então, você tem aqui, ó,
você vai dividir a escala, que é o que a gente chama de escala cromática, em 12 semitons iguais, tá vendo? Então, você tem aqui Dó, Dó sustenido, Ré. Se você for fazer a contagem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo aqui, ó? Então, você tem aqui, ó, 12 semitons iguais, ou seja, são semitons iguais, gente. A harmonia permite. E temperadamente, quando acompanhados por um instrumento temperado. O tom é a soma de 2 semitons, abrevia-se T. Entre as notas Mi, Fá, e Si e Dó, há um semitom. Entre as notas Dó, Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Lá e Lá, Si, há um tom. Então, gente, essa aí é a questão do sistema natural, tá? Tons naturais, semitons naturais. Então, nós temos aqui, no teclado, as teclas imediatamente vizinhas formam semitons. Então, você tem aqui as teclas vizinhas, olha só, a tecla preta, tecla branca, tecla preta. Aqui você teria o semitom, o que a gente chama de semitom natural, tá vendo? Sempre a teclinha preta representando aí o seu semitom. E só para reforçar e adiantar, toda vez que você vem da esquerda para a direita, você está subindo, você está usando aí a ascendência, tá bom? Se eu vier daqui para cá, estou usando a descendência, estou descendo. Tá vendo, gente? Ó, estou descendo. No teclado das teclas medievistas formam semitons. Então, vamos continuar. Acidente ou alteração. Acidente ou alteração é um sinal que, colocado diante da nota, modifica sua entoação. Alterações ascendentes. Sustenido. Lembra aqui, ó, sustenido eleva a altura da nota natural em um semitom ou meio tom. Então, se alguém falar para você semitom ou meio tom, a pessoa está falando a mesma coisa, tá? Viu hashtag? Hashtag jogo da velha. É sustenido. Alteração, sustenido, que eleva a nota em meio tom ou um semitom. O acidente é grafado na pauta antes da nota. Então, gente, o que eu tenho observado muitos alunos quando escrevem, inclusive na frente a gente tem aí essa escrita. Eles nas notas musicais, na pauta, é sempre antes, gente, nunca na frente. Não é embaixo, é em cima. É exato, é no espaço, é na linha. 2, nota natural é a nota sem acidente, dó, ré. Falou em nota natural, sem acidente. Nota alterada é a nota com acidente. Então, assim como nós temos o sustenido, nós temos o dobrado sustenido. Dobrado sustenido, o próprio nome já vai te dar uma ideia. Poxa, peraí, se o sustenido vale meio tom, então o dobrado vai valer um tom. Então, se ele estiver diante de uma nota dobrado sustenido, ele vai levar uma notinha acima. Então, se você observar ali na tecla do teclado, você está ali, tem a notinha Dó no teclado, e ele for alterado por um dobrado sustenido, ele vai subir a teclinha preta e vai descer a próxima nota, porque você tem um intervalo de tom. Então, é muito simples se nós analisarmos dessa forma. Dobrado sustenido vai levar, você conta sempre meio mais meio. Então, aqui nós temos o exemplo, tá vendo? Dó, Dó sustenido, elevou meio. Dó sustenido, dobrado sustenido, 2 sustenidos, só que a representação seria dessa forma aqui.
Dobrado sustenido é também chamado de sustenido duplo. Excepcionalmente, a nota pode ser elevada 3 vezes através do sustenido triplo. Então, gente, o sustenido triplo não é muito utilizado, tá, gente? Não é muito utilizado, mas ele pode ser elevado 3 vezes. Pode acontecer, professor. Em que momento vai acontecer isso? Geralmente, isso ocorre muito na questão teórica de concursos, tá? Mas na prática, dificilmente isso aí vai acontecer, tá bom? Então, você utilizando aí, querendo fazer, elevar a nota em 3 semitons, tá? Então, basta você colocar a alteração seguida do dobrado e fazer o cálculo aí da elevação. Para quem vai fazer concurso, preparatório, sargento músico, vestibular, é bom ter atenção nesse detalhe aqui, tá bom? Tá? Muito embora eu ainda não tenha visto em concurso nenhum cair esse tipo de questão, mas como, por exemplo, se for pedido livro de Borromeo Med, teremos que ter conhecimento dessa situação. Alterações descendentes. Então, alteração descendente, você tem um bemol, que abaixa a nota natural em meio tom. Então, aqui, ó, tá vendo? Recebeu o bemol, ré natural, desceu meio tom. Dobrado bemol, abaixa a nota natural em 2 semitons. Então, você tem aqui, né, dobrado bemol. Se você, quem já tem domínio da pauta musical, é muito fácil. Então, se você está na linha e agora a nota foi alterada por um dobrado bemol, bom, se aqui é ré, ele vai descer ré, dó, ré, dó. Por quê? Porque você tem ré, ré bemol, se está descendo, desce em bemol, tá, gente? Então, vai descer meio. Se tivesse que descer meio tom aqui, seria ré bemol. Então, ré, ré bemol, dó natural. Então, toda vez que você vê um ré dobrado bemol, você vai emitir o dó natural no seu instrumento. Seguindo, então, questão de curiosidade, tá? Antigamente, o dobrado bemol se grafava um B com traço, tá, gente? Ele tinha tracinho. O dobrado bemol é também chamado de bemol duplo. Então, nós temos aí, você ainda vai ver o sinal de dobrado bemol com esse tipo de grafia aqui, tá? Mas era utilizado antigamente. Hoje já não se usa mais essa questão desse traço. Botou 2 bemóis, você já verifica que é o dobrado bemol. É também chamado bemol duplo, excepcionalmente. A nota pode ser excepcionalmente, gente. Grave esse termo, excepcionalmente. A nota também pode ser baixada 3 vezes, assim como o sustenido pode ser elevado. A nota pode ser baixada 3 vezes, que seria aí o bemol triplo. Bom, agora vamos à alteração, gente. Alteração variável. O B quadro anula o efeito dos demais acidentes, tornando a nota natural. Dependendo do acidente anterior, o B quadro pode ser elevado ou abaixar a nota. Então, gente, tem uma questão que é super importante a gente gravar essa questão. Qual é o único sinal que tem duplo efeito, gente? O B quadro. Tá? Grava isso na sua mentezinha, o B quadro. Por quê? Se o B quadro alterar um bemol, esse efeito será ascendente. Se o B quadro alterar um sustenido, esse efeito será descendente. Então, respondendo à questão, qual a única alteração que tem duplo efeito? O B quadro. Tá bom, gente? Então, olha lá, ó. Ele alterou um sustenido. Alterou uma nota sustenizada. E desceu.
né? Passou a ser dó, era dó sustenido, passou a ser dó natural. Dó dobrado alterou, passou aqui. Você vê que o dó dobrado aqui, ó, que nota é ré. Então agora ele alterou. Tá vendo, gente? A nota desceu, estava subindo um tom, desceu um tom. No caso do bemol, a nota está embaixo, recebeu o bemol meio, subiu meio. No caso do dobrado bemol, a nota que foi bemorizada, descendo aí um tom, voltou à sua origem, à sua posição natural. Seguindo, não se usa mais o B quadro duplo. Antigamente usava? Tinha o B quadro duplo. Hoje já não se tem mais necessidade. Somente o B quadro ele já faz às vezes do que ele tem que fazer. O novo acidente anula o acidente anterior. Então, gente, antigamente você tinha a seguinte escrita: nota alterada, um P quadro, uma alteração em sustenido. Tá, gente? Então, o que acontece? Você não tem mais necessidade de ter esse tipo de escrita. O que se usa atualmente? Você tem aqui, ó, um bemol, tá? Antes eu teria que botar o B quadro para te fazer. Hoje, atualmente, se você tiver um bemol, e já digo de passagem, não se utiliza muito esse tipo de escrita também. Então, bemol, coloquei uma alteração em sustenido, desfiz o efeito. Até porque o efeito aqui é descendente, o efeito aqui é ascendente. Então, ele vai fazer o quê? Vai ficar no mesmo, a nota vai ter que ficar no mesmo lugar. Aqui, por exemplo, ele tem uma alteração aqui de 2 semitons. Quando você bota o sustenido, automaticamente você altera um semitom. O antigo sinal P quadro, chamado de quadratum ou de durum, representa a nota Si natural e deu origem ao B quadro. O antigo sinal B, chamado de rotundum ou bemol, representava a nota Si bemol e deu origem ao bemol. Só uma curiosidade, tá? Cada nota pode ser alterada de 4 maneiras diferentes. Então, gente, tá vendo? Uma nota natural, alterada em sustenido, alterada em dobrado sustenido, alterada em bemol e alterada em dobrado bemol. Efeitos do acidente, efeito dos acidentes, gente. Então, vamos lá. Bom, então, aqui a gente tem uma contagem, tá, gente? De meio e meio tom. Você tem aqui, ó, dobrado bemol, semitom, B quadro, sustenido. Você tem a nota central e aqui a elevação. Dobrado bemol desfazendo e 2 semitons, até você chegar aqui. Aqui você descendo, partindo do natural, né? Que seria aí considerado B quadro aqui, né? Você desce para o bemol e depois desce para o dobrado bemol. Só uma ilustração, né? Grafia dos acidentes na pauta. Os acidentes devem ser inscritos. Gente, esse ponto aqui é importantíssimo, tá, gente? Muito importante. A gente pede alunos para transcrever a escala, transcrever partituras, e a gente observa que o aluno não sabe fazer a colocação da alteração da maneira correta. Então, os acidentes devem ser escritos com muita precisão, sempre na mesma linha ou no mesmo espaço da cabeça da nota. Quando a nota alterada está na linha suplementar e essa linha não toca nem atravessa o acidente. Então, olha, você está aqui, tá vendo? Bom, suponhamos aqui que eu estou na linha, ó, linha suplementar inferior, não importa. Tá vendo? Ó, tem que ser dessa forma.
Você vê que a linha corta o centro do asterístico, do B quadro, do bemol, no espaço. O espaço corta o centro do sustenido, do B quadro, do bemol. Isso é importantíssimo, até para você poder fazer uma escrita legível. Então, aqui, ó, de maneira correta, tá vendo? Si bemol, Fá sustenido. Olha aqui a gente identificando que existe uma nota suplementar inferior, mas a alteração está na nota Mi. Não tem como dar errado. O Mi bemol, tá vendo? Sem sombra de dúvida, desculpa, o Ré bemol, sem sombra de dúvida, dá para verificar que é o Ré bemol. Maneira errada, gente, que mais a gente se identifica. Os alunos me passam escrito, eu não consigo nem entender. Tá vendo aqui, ó? No intervalo harmônico, procura-se grafar as alterações sempre que possível, de modo que os sinais não se confundam com um com o outro. Então, a gente tem aqui, ó, tá vendo? Um intervalo harmônico, tá vendo? Nota suplementar inferior, que é o certo. Bom, aqui você tem, tá vendo? O Fá sustenido, o Ré sustenido alterado. Então, o que se consideraria aqui ilegível, gente, ó, segunda alteração da nota aguda. Tá vendo? Ó? Primeira alteração da nota grave. Segunda alteração da nota aguda. Então, você vê que ela está atrás e a outra está mais na frente. Aqui está alinhada uma retinha em cima da outra. Aqui estaria ilegível, né? Você dá uma certa imprecisão. Modo certo aqui, ó, por exemplo, olha, uma na frente e outra atrás. Ó, então, nós temos nota grave e nota aguda. Aqui você a coisa fica um pouco imprecisa, né? Seria um modo errado. A nota aguda aqui, a nota grave aqui. Olha outra forma errada, uma trepada em cima da outra. Então, aqui, o B quadro, alterando aí a nota Mi. E aqui o Fá sustenido, Ré sustenido. O errado, o Fá sustenido, o Mi e o Ré. Então, aqui você vê uma alteração aqui no centro, como se desse ideia de que essa nota servisse para essas alterações, entendeu? Mas não seria o correto, né? As notas em separado, né, gente? Bom, então, seguindo, mais uma transcrição aqui. É bom que você analise essas transcrições para que você possa aprender a identificar e transcrever de forma correta. Então, você tem aqui, tá vendo? Ó, o B quadro, o bemol aqui, ó. Aí, quando você tem a alteração de Dó, então, aqui nos acordes mais complexos, deve-se usar o bom senso na grafia dos acidentes. Então, gente, o que acontece? Se você jogar todos os acidentes em linha reta, realmente vai ficar muito complicado. Então, você abre o acidente, tá vendo? Ó. Então, você faz uma ascendência aqui, ó. Bota o grave aqui. Está alterando o Fá. Evitar agrupar muitos acidentes. O semitom,
Dando continuidade, o semitom pode ser natural, diatônico, cromático ou artificial. Então, o semitom natural é formado por notas naturais. Só existem 2 semitons naturais, Mi, Fá e Si, Dó. Então, gente, como eu sempre ensino, professor, me passa uma dica para eu nunca mais esquecer aonde estão alocados os semitons naturais. Gente, está na sua mão, tá? Como eu estou de frente para você, pensa sempre o inverso aqui, tá? Então, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, os 2 dedos, que eu sempre falo, os 2 dedos, dedo anelar e dedo médio, tá vendo? Então, você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Olha aqui, ó, Si, Dó de novo. Os 2 dedos, dedo anelar e dedo médio, gente. Então, das 2 mãos, nós temos o dedo anelar e médio com alteração natural. E nós temos até a escala de Dó maior aqui, entendeu? Então, qualquer coisa que você precisar calcular, você já tem na sua mão os intervalos naturais, tons e semitons. Está aqui, ó, naturais. Viu, gente? Então, continuando, o semitom diatônico é formado por notas de nomes diferentes. Então, toda vez que você vê uma nota com nome diferente, semitom diatônico. Agora, não é natural, né, gente? Mi, Fá é diferente, mas é o quê? Semitom natural. Já o diatônico, ele é Fá, Sol, alterado. Então, ele é formado por notas de nomes diferentes. Semitom Mi, Fá e Si, Dó, além de serem semitons naturais, são também semitons diatônicos. Então, voltando aqui. Então, gente, o que é um semitom natural é aquele semitom natural. É o que a natureza proporcionou. Então, o que são os semitons naturais, gente? É aquilo que a natureza proporcionou, tá? Os semitons naturais também são diatônicos. Por quê? Porque é formado por notas de nomes diferentes. Não é só porque o semitom diatônico ele está sendo alterado, está havendo uma alteração artificial nele, tá? Então, os semitons naturais também são, porque são nomes diferentes, né? Graficamente, o semitom diatônico é formado por 2 notas vizinhas localizadas, uma na linha e outra no espaço. Então, macete para você verificar que o semitom diatônico são 2 notas vizinhas, sempre 2 notas vizinhas. O semitom cromático é formado por notas de nomes iguais. Então, é formado por notas de nomes iguais. O que é um semitom cromático, gente? Fá, Fá sustenido. Então, Fá sustenido é formado, o semitom cromático é formado por notas de nomes, sons, nomes iguais, porém sons diferentes. Então, você tem Fá, Fá sustenido. São notas com nomes iguais, porém sons sucessivos, né? Sons diferentes. Então, semitom cromático é formado por notas de nomes iguais. Si, Si bemol. Mi sustenido, Mi dobrado. Semitom cromático. E sempre depois do semitom cromático você vai ter um diatônico, né? Graficamente, semitom cromático é formado por 2 notas localizadas na mesma linha ou no mesmo espaço. Efeito dos acidentes, gente. Agora é importante, tá? Eu gosto muito de trabalhar com análise de músicas. Então, é importante você fixar a ideia agora. Efeito dos acidentes. O acidente pode ser dividido em 3. Fixos, ocorrentes e de precaução. Acidente fixo ou tonal. Fixo, né, gente? Ó, fixo, está fixado. Seu efeito estende sobre todas as notas do mesmo nome durante todo o trecho, salvo indicação contrária. Coloca-se no começo do trecho
o conjunto de acidentes fixos, grafado entre a clave e a fração do compasso, onde nós temos a armadura, gente. Bom, então você tem aqui, ó, clave, a sequência tem que ser essa, tá, gente? Você que está iniciando seus conhecimentos musicais, essa é a verdadeira sequência. Clave, armadura e fração de compasso. Então, nós temos aqui a nota na armadura de clave, ela vai alterar qualquer nota em qualquer extensão. Então, se é Fá, vai alterar todos os Fás. A armadura de clave aqui em Si bemol maior. Olha aqui, ó, tá vendo? Todos os Sis, do início ao fim da música, não havendo aí o B quadro, ela vai ter o seu segmento. A armadura se repete no início de cada pauta ou pentagrama. Agora, gente, o acidente ocorrente, gente. Acidente ocorrente, coloca-se à esquerda da figura, lembra, gente? Figura de som na pauta é à esquerda. Coloca-se à esquerda da figura e altera todas as notas de mesmo nome e de mesma altura, que surgirem depois da alteração até o final do compasso em que se encontram. Então, acidente ocorrente, coloca-se à esquerda da figura e altera todas as notas de mesmo nome, de mesma altura, que surgirem depois da alteração, até o final do compasso em que se encontra. Gente, por que eu repeti? Até o final do compasso. Preste atenção. Acidente ocorrente não altera o outro compasso. O único que tem esse poder, essa força de alterar todos os compassos é a armadura de clave, é o acidente fixo, tá? Se dentro do mesmo compasso houver uma nota alterada e depois dela notas iguais em oitavas diferentes, torna-se necessário colocar as alterações também nas notas oitavas, pois o acidente ocorrente afeta as notas da mesma altura. Então, gente, importantíssimo isso, tá, gente? O acidente ocorrente não tem poder para alterar notas em outra altura, tá? É a mesma altura só. Então, tem aqui o Fá, ó, teria que botar Fá sustenido aqui, Fá sustenido aqui, tá? Tá vendo aqui? Ele não faz a alteração. Eu tenho que colocar a alteração. Então, ali a gente tem a armadura de clave, tá vendo? A armadura de clave com as alterações ocorrentes, tá vendo? Alterações ocorrentes. Acidente fixo é ainda chamado de constitutivo. Olha aí a questão de prova, gente. Qual outro nome dos acidentes? Qual outro nome dos acidentes fixos? Qual outro nome? Constitutivos. Tá vendo? Acidente fixo também é chamado de acidente constitutivo. E o acidente ocorrente também é chamado de acidental. Gente, acidental de precaução. Acidente de precaução, gente. Acidente de precaução ou acidente de prevenção. Coloca-se à esquerda da figura para evitar equívocos na leitura corrente de um trecho. Antigamente grafava-se entre parênteses, ou sobre a nota. Então, gente, tá vendo? Acidente de precaução. Muito bacana, né? A gente está aí abrindo o nosso conhecimento, conhecendo outros termos, abrindo a mente para que a gente possa, quando olhar uma partitura, identificar o que está acontecendo. Você vai fazer concurso, ó, acidente de precaução, tá vendo? Muito se utiliza esse aqui entre parênteses, tá? Esse aqui quase se utiliza. Mas se vê também, principalmente em música erudita, clássica.
Então, vamos aqui relembrar algumas coisinhas, né? Fazer uma fixação aqui, também apagado, efeito dos acidentes. Então, o acidente fixo ou tonal ou armadura. Onde que é colocado? Onde se grava? No início da pauta, logo após a clave. Efeito, altera notas com acidentes destacados na armadura. Validade do efeito em todas as oitavas até o final da pauta. O ocorrente, à esquerda da nota, altera a nota com acidente e notas seguintes da mesma altura. Somente até o fim do compasso. Lembre-se, tá, gente? Precaução à esquerda da nota, sem efeito. Sem efeito, o efeito dele. Ele é de precaução, gente. Então, ele está só lembrando do acidente que há. Alguns compositores dos séculos XX adotam a regra em que o acidente altera somente a própria nota, tá, gente? Então, nós temos essa regra, tá? O acidente só vai alterar a própria nota, tá? Alguns autores aí costumam ter isso em mente. Numa única partitura, para duas vozes, um único acidente pode afetar as notas em duas partes diferentes da mesma pauta. Então, uma nota só, gente, tá vendo? Afetou essa e essa, uma única nota. Então, quando você faz a escrita, o mais seguro é você colocar isso aqui, tá? Seria um acidente de precaução. Não está entre parênteses, mas é um acidente de precaução. E é um exagero que, na verdade, para quem vai tocar, é até interessante, né? Mais seguro. Não é necessário colocar o B-quadro, porque o acidente sustenido na primeira pauta não altera as notas da segunda pauta. Então, tá vendo, gente? Você aqui, ó, não tem necessidade de colocar o B-quadro, porque embora seja a mesma música, né? Vozes diferentes, mas é uma música só, você não precisa botar o Fá sustenido. A ligadura prolonga o efeito do acidente. Importantíssimo isso, gente. Muitos têm dúvida disso. Um compasso, outro compasso. Um acidente, que é um acidente ocorrente, tá bom, gente? Não está na armadura de clave. Ele continua, a ligadura faz isso, faz com que a alteração prevaleça. Vendo aqui, já não tem ligadura, então não mantém. Aqui, observa que não tem ligadura, então não se mantém a alteração. Aqui, você tem uma ligadura expressiva aqui, né, de expressão, né? Uma frase chamada ligadura fraseológica, né, gente? Então, você vê que a ligadura fraseológica está dizendo de onde inicia até onde vai a frase. Mas a alteração do si, ela não vai manter, porque ela não é como essa ligadura. É uma ligadura fraseológica aqui, de frase. E assim sucessivamente, tá vendo? Temos a escrita aqui. É bom você praticar isso, para que você possa fixar para no dia da sua prova, você olhar e já matar a questão. Bom, gente, fico por aqui. Anexa a essa aula, eu estou colocando alguns exercícios de fixação, tá? Interessantíssimos, para que você possa praticar e exercitar a questão do tom, semitom e os sinais de alteração. Do mais, agradeço a todos aí.